Qualquer pessoa é capaz de aprender a controlar a vontade de cutucar a pele. E é por isso que eu organizei todo o meu conhecimento e toda a minha experiência de forma mais didática, acessível, gravada, com todas as ferramentas necessárias, para que então qualquer pessoa possa obter ajuda e ser guiada para ter uma pele livre da compulsão. Eu estudo a compulsão de cutucar a pele, que também é chamada de transtorno de escoriação, já há mais de 12 anos. E foi há mais de 12 anos, eu me lembro muito bem, detalhes, que foi numa aula à tarde, na minha residência de psiquiatria na USP, que eu ouvi falar sobre a primeira vez sobre a compulsão de cutucar a pele. Eu fiquei muito impressionada com o fato de existir assim um problema tão sério que causa tanto sofrimento e tanta dor, tantas sequelas emocionais, atrapalhando a vida de tantas pessoas, mas que eu mesma nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar em nenhuma aula, nenhum livro, nenhum estudo, nenhuma reportagem na TV falando sobre a compulsão de cutucar a pele ou sobre o transtorno de escoriação. Tantas pessoas sofrendo assim e não sendo vistas. E em 2011 não tinha nem mesmo um nome oficial para esse problema de saúde. Não era nem mesmo considerado pelos manuais de saúde daquela época do mundo inteiro como uma doença oficial. E aí, assistindo essa aula lá há 2 anos atrás, eu me identifiquei imediatamente com essa dor de não ser visto por ninguém, de buscar ajuda de tantos profissionais de saúde sem nenhuma resposta. Porque eu passei por um período assim muito doloroso e muito difícil na minha infância. Dos 4 aos 10 anos de idade, eu tive anorexia infantil, eu não comia quase nada naquela época, eu não ganhava peso e a minha família ficava em desespero. Eles me levavam a todos os profissionais possíveis, vários médicos, e ninguém sabia o diagnóstico. Eu lembro que eu fui até mesmo um médico fora de Goiânia, em Brasília, e ninguém sabia o que era. E era uma saga ir em tantos médicos, fazer tantos exames. Eu lembro que quase todo dia da semana, quase toda semana eu estava fazendo exame e indo em profissionais de saúde, e a gente não sabia o que era, até encontrar uma pediatra que foi muito acolhedora e ela sim fez o diagnóstico e foi uma profissional, uma pediatra muito querida que me acompanhou até a minha adolescência. Por eu ter passado por esse momento de falta de respostas, de tanto sofrimento, de tantos profissionais, eu me identifiquei muito com essa dor de não ter informações e não ter respostas. E por causa dessa falta de respostas, falta de informação que causa tanto sofrimento com a compulsão, isso me instigou a estudar a fundo a compulsão de cutucar a pele. Eu conversei na época com o meu professor, que depois se transformou no meu orientador. Nós começamos um estudo que se evoluiu para o meu projeto de doutorado. Em paralelo ao meu doutorado, também iniciei um ambulatório especializado no transtorno de escoriação ou compulsão de cutucar a pele, lá na Universidade de São Paulo. E nesse ambulatório especializado, então, foram atendidas dezenas de pessoas que estavam sofrendo há décadas e estavam passando por diversas situações de preconceito, de estigma, com consequências muito sérias, muito graves, tanto para a saúde quanto para a sua vida social. E eu me surpreendi com a quantidade crescente de pessoas que estavam procurando a nossa ajuda. Mas após finalizar o meu doutorado, eu retornei para a minha cidade, que é a Goiânia, para ficar mais perto da minha família. Foi onde eu montei uma clínica e inicialmente o meu sonho era ter uma clínica local para atender pessoas de Goiânia e das cidades vizinhas. Mas, para minha surpresa, em poucos meses eu já estava atendendo pacientes do país inteiro e até mesmo brasileiros que moram no exterior. E nem eu mesma imaginava assim tanta dimensão, tanto crescimento desse acesso a pessoas do país inteiro e até do exterior. E o resultado da melhora dos meus pacientes passou a ser muito rápido. Tão rápido que muitos pacientes se surpreendiam com a facilidade e a velocidade da melhora. E eu cheguei até mesmo a ouvir de uma paciente que me disse que, nossa, foi tão rápido que agora que passou parece que foi até fácil.
como que eu deixei passar tanto tempo e não fiz esse tratamento antes. E o mais interessante é que esse resultado vinha com a autonomia, com a liberdade desses pacientes poderem lidar com as próprias emoções, reconquistando de volta a sua liberdade, sem depender do tratamento para o restante da vida. Porém, um ponto eu percebi que os atendimentos individuais faltavam ainda alguns elementos muito importantes que poderiam acelerar ainda mais os resultados e manter uma melhora mais estável, promovendo aí transformações, mudanças muito mais profundas. Porque nos meus estudos sobre a compulsão de cutucar a pele e na minha experiência de atendimento especializado de mais de uma década, eu venho observando que quem sofre com a compulsão de cutucar a pele se sente ilhado, se sente sozinho, se sente muito julgado pelas pessoas. E por isso eu identifiquei que para ter uma transformação completa é fundamental que quem sofre com a compulsão, que você tenha a experiência de ouvir outras histórias, tenha a experiência de compartilhar, de se sentir integrado, em comunhão com outras pessoas para não se sentir mais um monstro. E por isso se torna essencial uma comunidade de pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, que caminham junto com você para a superação, para o compartilhamento de experiências, para o compartilhamento de dor, também para comemorar vitórias. É importante você se sentir pertencendo a uma comunidade de pessoas que não vão te julgar. Além disso, um grupo de pessoas é muito mais eficiente para manter por muito mais tempo a motivação lá em cima, porque esse grupo, essa comunidade vai ter muito mais força para te levantar nos dias mais difíceis, para te apoiar nesses dias de dor e também para comemorar junto com você as suas conquistas e as suas vitórias. E é por isso que eu decidi que o meu método ele precisava ser aplicado em grupo, porque isso sim promoveria uma potencialização dessa transformação. E, para minha surpresa, o resultado dessa transformação em grupo foi incrível, com uma melhora muito mais rápida. Poucas semanas, a transformação de décadas de sofrimento, ela foi incrível, com uma melhora duradoura, mantendo autonomia e independência para lidar com qualquer situação, para lidar com qualquer emoção, com qualquer situação que provocasse a vontade de cutucar a pele. Porém, ainda assim, eu senti a necessidade de tornar o acesso a toda essa transformação, a todo esse conhecimento, a todas essas ferramentas muito maior, porque até então esse conteúdo ele estava sendo oferecido apenas ao vivo, sem um acesso posterior gravado, para que os participantes pudessem revisar, pudessem rever, porque muitos tinham compromissos de estudo, compromissos de trabalho, com seus horários de disponibilidades muito diferentes, para cada um poder se dedicar, praticar e ouvir no horário que fosse disponível. Então, por isso, eu decidi organizar todo o meu conhecimento e todas as ferramentas no formato de aulas gravadas, para que aí sim muito mais pessoas pudessem assistir, pudessem rever da forma e no horário que pudessem, possibilitando então esse formato muito mais acessível e permitindo com que o acesso à vida livre da compulsão se tornasse muito maior a um número maior de pessoas, porque eu acredito que qualquer pessoa é capaz de aprender a equilibrar os seus próprios pensamentos, a regular suas próprias emoções. Qualquer pessoa é capaz de aprender a controlar a vontade de cutucar a pele. E é por isso que eu organizei todo o meu conhecimento e toda a minha experiência de forma mais didática, acessível, gravada, com todas as ferramentas necessárias, para que então qualquer pessoa possa obter ajuda e ser guiada para ter uma pele livre da compulsão. Tentar reduzir o máximo a questão da ansiedade, né?
Porque a angústia e a ansiedade, né, ela desencadeia esse nosso processo e não é fácil. E depois que tu vê que tu fez aquilo tudo, tu diz, meu Deus, como eu fiz tudo isso. Como era um movimento que foi tornando-se automático, eu acredito que, como as minhas mãos ficavam livres, e aí, querendo ou não, a gente acaba tendo mais inquietação, eu tocava no rosto, e o simples tocar no rosto me fazia levantar para ir tirar os pelinhos do queixo. Das principais motivações de fazer a terapia, né, foi porque eu queria sumir com as manchinhas nas minhas costas, para talvez ter a possibilidade de usar um vestido de noiva aberto nas costas. Foi com uma dermatologista, né, que me ajudou a identificar o problema. Eu ia lá com feridinha aberta, né, eu quero tratar essas manchas. Ela falou assim, não, mas você não tem só mancha, você tem ferida aberta, inclusive você acabou de fazer uma ferida aqui. E ela falou, você tem transtorno de escoriação da pele. Fui pra uma reunião com as minhas amigas ontem, mas eu estava um clima tão quente pra botar uma blusa, eu fiz botar uma regata. Se acontecer alguma coisa, aí na outra vez aí eu botei, meu Deus, eu tô como todas as outras pessoas e não tem ninguém olhando. Uma coisa que eu passei anos da minha vida. Todas as minhas fotos eu tô de blusa de manga longa. Mediante sentimentos de angústia, ansiedade, tédio, às vezes até de euforia, eu buscava alívio nesse cutucar, né, da pele. E depois disso eu entrava num ciclo de repetição, porque eu me sentia culpada, né, por ter me machucado. Ficava preocupada com a minha aparência e ficava constantemente buscando alívio de novo no picking. Então era muito difícil parar e fugir desse ciclo, né? O pessoal olhava muito pra minha cara e perguntava se era catapora. Então eu comecei a parar pra pensar o que eu podia fazer para tentar parar. Então eu me sentia como se fosse um monstro. Eu não tinha esse conhecimento do que eu tinha. A minha vida inteira, meus pais trataram como alergia a pernilongo. E não é isso, né? Eu que estava causando as feridas. Comecei a entender isso tudo que eu tenho há tantos anos. Então foram aí pelo menos 24 anos de compulsão. Tentei diminuir a minha ansiedade, meu estresse, né, a angústia, aquela que gera, assim, que aí vai direto para o toque da pele. Quando eu botei, nossa, eu bem emocionada e era só uma reunião, mas pra mim tava sendo super conquista. Jesus, eu fiquei felizona, viu? Uma conquista que eu botei aqui, mas eu não achei que eu conseguiria, assim. Que tinha 4 atividades e você se sentiria mais confortável para experimentar. Aí eu botei a reunião com essas amigas, que são pessoas que não me julgariam, mas poderia perguntar assim, né, por curiosidade. Ninguém perguntou. Aí eu fiquei muito feliz. Até hoje, a outra reunião tava de casaquinho, a sexta de regata. Uma relação saudável com a minha pele, tanto no sentido do picking, quanto no sentido de autoimagem, né? De gostar da minha pele do jeito que ela é, com manchinhas, né? Ela tem manchinhas e acne também. Hoje o personagem sou eu mesmo. Eu não escondo mais o que eu gosto de vestir, o que eu gosto de usar. É a liberdade que define mais isso. A primeira etapa desse processo aí para as pessoas, né, pra gente expor, foi no casamento, que eu fui com uma roupa curta e eu não me importei das pessoas olharem para minhas manchas. Eu tô tão feliz, mas tão feliz que eu já comprei roupas mais curtas. Na verdade, eu nem acreditei que fosse chegar nesse ponto e tão rápido.